Apresentado pelas lideranças partidárias, foi um consenso. Nós apresentamos um projeto de lei substitutivo número 3 ao projeto de lei 303, que trata das máscaras. E é interessante porque a questão da máscara teria que ser uma unanimidade, não deveria ter nem projeto de lei, era para ser uma coisa tão consensual entre a população como um todo, que não deveria haver a necessidade de ter um projeto de lei para que nós pudéssemos apreciar e votar aqui na Assembleia. Mas, já que existe esse projeto de lei, nós então fizemos esse substitutivo, e ele orienta da seguinte forma. É o substitutivo número 3, tá? Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras como medida não farmacológica para evitar a disseminação do novo coronavírus Covid-19 no âmbito do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Tendo em vista que dispõe no artigo 42 da Constituição Estadual, aprova o governador do Estado e sanciona a seguinte lei. Enquanto vigente o estado de calamidade pública, declarado no Decreto 424 de março de 2020, somente será permitida a circulação de pessoas no território mato-grossense mediante utilização de máscara facial, ainda que artesanal. Parágrafo único. As máscaras faciais serão distribuídas gratuitamente pela Secretaria de Estado de Saúde para todas as famílias com renda familiar de até um salário mínimo e meio, para os servidores públicos, enquanto vigente o estado de calamidade pública decretado pelo Estado de Mato Grosso. Enquanto vigente o estado de calamidade pública declarado no artigo 424 de março de 2020, os estabelecimentos públicos e privados que tiverem em funcionamento em qualquer município do Estado de Mato Grosso devem exigir o uso de máscaras faciais para seus funcionários, colaboradores e clientes para acesso às suas dependências. O descumprimento do disposto do caput desse artigo ensejará multa de R$ 80 ao estabelecimento privado por pessoa sem máscara, sem prejuízo de apuração de ilícitos criminais, eventualmente praticados pelas pessoas físicas ou representantes legais da pessoa jurídica decorrente de infração da medida sanitária preventiva, no artigo 268 do Código Penal, e de desobediência no artigo 330 do Código Penal. Parágrafo 2º, o estabelecimento privado que estiver em funcionamento em qualquer município do Estado de Mato Grosso deve fornecer máscara facial a seus funcionários e colaboradores. Parágrafo 3º, a multa que se trata no parágrafo 1º desse artigo poderá ser aplicada somente após a realização de uma fiscalização orientativa registrada e notificada. Deputado doutor Eugênio, só para me prorrogar a sessão, que já acabou o tempo, eu prorrogo essa sessão por 40 minutos. Ok, presidente. Continuando, o artigo 3º, compete ao PROCON, aos órgãos de vigilância sanitária estadual e municipais e à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promover a fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, bem como a aplicação das punições cabíveis. Artigo 4º, os recursos provenientes da multa, que trata no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, serão destinados à compra de cestas básicas a serem distribuídas no município onde ocorreu a autuação da multa. Parágrafo único. Em caso de não adimplemento voluntário da multa de que trata o caput desse artigo, compete à Procuradoria-Geral do Estado promover sua cobrança administrativa ou judicial. O artigo 5º. O Poder Executivo pode expedir normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação ao parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, que entra em vigor no dia 5 de maio de 2020. Parágrafo único. Até a vigência integral da lei,
os agentes fiscalizadores e policiais expedirão advertência de caráter pedagógico e orientativo às pessoas físicas e jurídicas que descumprirem o disposto dessa lei. Na verdade, nobres pares, esse novo substitutivo vem fazer com que a multa aplicada nos estabelecimentos, aos proprietários dos estabelecimentos, onde houver algum cliente sem usar a máscara, serão convertidos em cestas básicas nos municípios onde ocorreu a notificação. E o que eu achei mais importante aqui é que os estabelecimentos serão notificados previamente, ou seja, não é na primeira infração que eles serão multados. Tive conversando bastante com o Júnior da FEComércio, e obviamente logicamente que a federação não acha justo a aplicabilidade de multa em cima desse projeto de lei. Mas por outro lado, nós não vamos conseguir fazer com que a lei tenha o seu cumprimento se não houver alguma punibilidade. Diante disso é que nós elaboramos, então, exatamente, o colega Chuchu Dom Molino está nos comunicando que R$ 80,00 é o valor de uma cesta básica, e exatamente por esse valor, Chuchu, é que nós chegamos a esse denominador comum de R$ 80,00 a multa por infração. Designo o colega deputado Dr. João para ser o relator desse substitutivo número 3. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Eugênio.